Olá, anime-se muito, porque agora finalmente você vai dominar o crime de apologia a crime ou a criminoso, certo? Então você vai ficar pronto aí para sua prova, você vai saber tudo o que precisa saber sobre esse crime. Eu sou Catarina Amorim, sou advogada, mas acima de tudo eu sou uma tradutora, uma descomplicadora do direito na sua vida, certo? E antes de dominar esse assunto tão importante, antes de dominar tudo o que importa sobre esse crime, você tem duas missões. Primeira missão, me seguir lá no Instagram, que é o profcat.amorim, tá aqui na sua tela. E a segunda missão, enviar essa aula para o seu amigo que está precisando muito aprender esse assunto, tá certo? Feito isso, vamos agora então entender tudo aí sobre o crime de apologia de crime ou de criminoso. Nós estamos no capítulo, no rol dos crimes contra a paz pública. E dizer que estamos no capítulo dos crimes contra a paz pública significa que o objeto jurídico tutelado, ou seja, o que o direito se preocupa em tutelar, o que o Estado está protegendo ao tipificar esse crime é a paz pública. Kátia, o que seria a paz pública? A paz pública. O que seria, Kátia, a paz pública? A paz pública é aquele sentimento de tranquilidade, aquela tranquilidade social, aquela paz, certo? É isso, portanto, que se quer proteger. Você quer proteger, então, a sociedade, a coletividade desta conduta que nós vamos ver agora, certo? Beleza, dito isso, vamos lá. Kátia, onde é que eu acho falando sobre esse crime de apologia de crime ou criminoso? Porque eu quero saber se você tá falando a verdade pra gente, se você não tá enganando. Você vai achar lá no artigo 287 do Código Penal, tá? Artigo 287 do Código Penal. E o que é que você vai achar lá? Quais são os elementos, então, desse crime? Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. E nós vamos estudar cada elemento desse crime. Nós vamos estudar cada verbo do tipo. Para quê? Para a gente entender de fato esse crime. Que o objeto jurídico tutelado, você já sabe, é a paz social, é aquele sentimento de tranquilidade social, a paz pública, você já sabe. Mas o que é que significa fazer essa apologia? Fazer publicamente apologia, mas fazer apologia significa o quê, Kátia? Eu sei a palavra apologia, mas assim, eu não consigo explicar. Significa o quê? Quando a gente faz a apologia de algo, significa que nós estamos enaltecendo determinada conduta ou determinado sujeito. Significa que nós estamos prestigiando, né? A gente está concordando e enaltecendo e prestigiando ou aquele comportamento ou aquele sujeito, tá? Então, fazer apologia significa enaltecer. E fazer apologia de crime significa você enaltecer, você prestigiar o cometimento de determinado crime. Eu sou muito a favor do tráfico de drogas. Por mim, todas as pessoas traficavam. Traficar droga é ótimo, é maravilhoso, sou fã de carteirinha. O que eu tô fazendo aqui? Enaltecendo este crime. Da mesma forma, eu sou a favor de vingança com as próprias mãos. Então, eu acho que as pessoas, quando ficam chateadas com alguma coisa, elas devem matar os seus inimigos. O que eu tô fazendo aqui? Enaltecendo um crime. Qual crime? De homicídio, tá? Então, quando você enaltece, quando você prestigia ou um fato criminoso, o que é um fato criminoso? Um crime. Ou autor de crime, então você incorre aí no crime de apologia, certo? O Kátia, uma dúvida, é possível fazer apologia de crime culposo? Ou seja, eu posso fazer apologia por algum crime que ocorreu por imprudência, negligência ou imperícia? Não, né? Não será possível, porque a apologia aqui, quando eu falo apologia de crime, precisa ser de um crime doloso. Eu estou fazendo apologia a alguém que teve a vontade livre, consciente e direcionada de cometer um crime, tá? Então, segundo a doutrina, não vai ser possível você fazer apologia a um crime culposo, certo? Se o agente ali não teve a vontade livre e consciente para isso, tá? Então, o fazer apologia, eu tenho certeza que nós entendemos. Agora, o publicamente, Kátia, o que significa aqui esse publicamente?
Publicamente significa que você fez em local público. E o que é que significa um local público? Significa que é para um número indeterminado de pessoas. E o fato de ser um número indeterminado não significa que vão ser muitas pessoas ou poucas pessoas. Pode ser para 1 milhão de pessoas e você tem um número determinado. Aí a gente não vai dizer que foi público, tá? O número indeterminado tem a ver com a impossibilidade, ó, voltar aqui, tem a ver com a impossibilidade de contabilizar. Eu não consigo contabilizar. Exemplo, digamos que esse discurso que eu fiz sobre o tráfico de drogas, a favor, enaltecendo o tráfico de drogas, prestigiando o tráfico de drogas, digamos que eu fiz numa praça. Eu subi no banco da praça e fiz esse discurso. Quantas pessoas me escutaram? Não consigo dizer. Foi para um número indeterminado de pessoas. De igual forma, digamos que eu abra meu Instagram, faça aí esse discurso e poste lá. Minha rede social é aberta. Eu não consigo quantificar quantas pessoas tiveram acesso a esse discurso meu. Então, aí a gente vai dizer que ele aconteceu, que ele foi público, tá? Se eu faço esse discurso na minha casa, se eu faço esse discurso no auditório fechado, não foi publicamente, tá? Aí foi no âmbito privado. E se foi no âmbito privado, não configura o crime de apologia. Certo? Para configurar o crime de apologia, essa apologia tem que ter sido feita publicamente, certo? Então, vimos o fazer apologia e vimos publicamente. Agora, vamos ver o outro que é fato criminoso. Kati, o que é que a gente consideraria aqui, então, fato criminoso? Bom, vai ser considerado o crime de apologia caso o enaltecimento se dê sobre um fato tipificado pelo Código Penal como crime. Aquele fato que eu estou enaltecendo, aquele fato que eu estou prestigiando, ele precisa estar no Código Penal tipificado como crime. Exemplo, homicídio. Exemplo, feminicídio. Exemplo, tráfico de drogas. Exemplo, furto, roubo ou qualquer outro crime que esteja no Código Penal. Ô, Kati, mas se você não está enaltecendo um crime, mas na verdade você está enaltecendo um ato imoral, um ato obsceno, bom, do ponto de vista moral, a gente sabe que não seria interessante da minha parte, né? Enaltecer um ato imoral, enaltecer um crime. E tudo no jornal sai assim, advogada enaltece ato obsceno, né? Ia ficar feio pra mim, não ia ficar legal. Mas do ponto de vista criminal, não há que se falar aqui na incidência do crime de apologia, certo? Não há que se falar no crime de apologia se o enaltecimento se dê sobre ato imoral. Só se esse ato imoral for tipificado como crime, aí beleza. Mas o fato exclusivamente de ser um ato imoral não ensejaria neste crime, certo? Ô, Kati, se fosse uma contravenção penal, digamos que você estivesse aí na praça pública enaltecendo o jogo do bicho. E a gente sabe que o jogo do bicho é uma contravenção penal. E aí que contravenção penal não é crime. Parece, mas não é. Assim como nariz de porco, não é? Focinho de porco parece tomada, mas não é, certo? Contravenção penal não é crime. E aí não é possível fazer analogia em malamparte, ou seja, não é possível fazer analogia contra o réu. Então, não há que se falar no crime de apologia de crime se a minha apologia foi de contravenção penal. Eu não incorreria no crime de apologia nesse caso, certo? Porque tem que ser apologia de fato criminoso, ó. Fato criminoso. E o que é um fato criminoso? É algo que está tipificado, ó, tipificado, como vimos no Código Penal, como crime. Tá? E não é o caso da contravenção penal que eu dei o exemplo aqui do jogo do bicho, certo? E falando desse fato criminoso, tem aqui um entendimento interessante da doutrina, uma divergência doutrinária que é o seguinte. Tem uma parte da doutrina que vai dizer o seguinte:
que é possível você fazer apologia a um crime que ainda não aconteceu, a um fato criminoso futuro. Você está fazendo apologia a algo que ainda não aconteceu, mas aquela conduta é tipificada como crime e você já está enaltecendo. Parte da doutrina vai dizer que é possível, mas a corrente majoritária vai dizer que não é possível. Corrente majoritária da doutrina vai dizer que só é possível fazer apologia a fato passado, ou seja, um crime que já aconteceu, certo? É um fato que já aconteceu, tá? Então, sempre interessa, com relação às provas, você saber da doutrina majoritária, mas eu gosto de trazer a corrente minoritária, porque às vezes tem uma virada aí de doutrina, certo? Mas no momento a corrente majoritária entende que só é possível o crime de apologia a algum crime que já aconteceu, certo? Há um fato aí, um fato criminoso passado, tudo bem? Próximo elemento que vamos analisar. A apologia foi feita publicamente de fato criminoso ou de autor de crime. Sobre esse autor de crime, nós temos o seguinte, e acima de tudo eu sou uma constitucionalista, então sempre eu vou trazer o direito constitucional aqui em todas as nossas discussões, certo? O que a gente tem? Por causa do princípio da presunção de inocência, eu só digo que alguém é autor de crime se houver condenação penal transitada em julgado, certo? Eu só posso afirmar que alguém cometeu um crime, que, portanto, essa pessoa é um autor de crime se houver condenação penal transitada em julgado, beleza? Beleza. E aí, chegou na doutrina a seguinte discussão. Vamos lá. Aqui eu tenho Jorge, certo? E Jorge é fã de Rogerinho. Ó, Rogerinho aqui. Rogerinho vai estar também com o seu boné. Vamos botar um colar aqui no pescoço de Rogerinho, um colar grande de ouro. Aqui é Rogerinho. Jorge e Rogerinho, certo? Rogerinho, supostamente, ainda não teve sentença, condenação penal transitada em julgado, tá? Mas só que Rogerinho, supostamente, é conhecido ali na comunidade como traficante. Ó, traficante. E é por isso que Jorge ama Rogerinho. Jorge é fã de Rogerinho, porque ele acha massa o fato de Rogerinho ser traficante. Tá? E aí Jorge vai publicamente fazer apologia a Rogerinho, vai dizer que é fã de Rogerinho, que gosta muito do trabalho de Rogerinho, gosta muito do estilo de vida de Rogerinho. Jorge faz verdadeira apologia a Rogerinho. Só que Rogerinho, embora todos saibam que ele é traficante, ele não tem condenação penal transitada em julgado. E aí, Cati, Jorge incorreu no crime de apologia a criminoso, já que Rogerinho não tem sentença transitada em julgado, não tem condenação penal transitada em julgado. E aí chegou essa questão na doutrina. Digamos que Rogerinho responda a um inquérito policial. Rogerinho está sendo investigado. Primeira pergunta, a gente pode dizer que Rogerinho é traficante? Não. Se ele está sendo investigado, se não tem condenação penal transitada em julgado, não podemos dizer que ele é traficante. Essa é uma questão. Outra questão. E aí, Cati, Jorge, então, responde pelo crime de apologia ou não? Chegando na doutrina, a corrente majoritária disse o seguinte: ainda que Rogerinho não tenha condenação penal transitada em julgado, esse crime vai incidir. Por quê? Porque ainda que o sujeito enaltecido esteja em fase de investigação, o que importa é a intenção de quem enalteceu. Qual foi o motivo de Jorge enaltecer? Qual foi o motivo de Jorge fazer apologia à figura de Rogerinho? O fato de Jorge achar que Rogerinho era traficante, certo? Então,
ainda que o suposto autor do crime seja absolvido, o crime de apologia persiste. Digamos que nesse inquérito policial surja uma ação penal e na ação penal descubra que na verdade Rogerinho nem era traficante, ou não tiveram ali os meios, não conseguiram comprovar que ele era traficante. Digamos que Rogerinho seja absolvido. E aí Jorge vai continuar respondendo pelo crime de apologia a criminoso porque ele achou. O que importa é a intenção de Jorge. Certo? E a intenção de Jorge foi enaltecer um criminoso, que ele achava que era criminoso. Certo? Esse foi o motivo. Essa foi a intenção. Então, a doutrina majoritária vai dizer isso. Tá? Que o que importa é a intenção. Muito bom esse assunto, né? Tenho certeza que você tá aí gostando, você tá empolgado, você tá amando. Mas, se não me seguiu no Instagram ainda, siga. @profcat.amorim, tá certo? Ó, sua missão. E dê um like nesse vídeo também pra eu saber que você tá gostando. E fale aí, estou gostando, pra eu ver que você tá acompanhando mesmo, certo? Comente aí, estou gostando. Que aí eu vou saber que de fato você está me acompanhando, certo? Agora vamos ver o elemento subjetivo. E quando a sua professora, quando a sua banca, quando a sua prova pergunta qual é o elemento subjetivo, com outras palavras, ela só quer saber se o crime vai ser doloso ou se vai ser culposo. Só isso que ela quer saber, tá? E para o cometimento desse crime, nós só temos na modalidade doloso. Eu preciso, inclusive, de um dolo específico, ou seja, eu preciso da vontade livre e consciente do agente, que é de enaltecer, seja o fato criminoso, seja o autor de crime, ele precisa enaltecer por aquele motivo. Digamos que Jorge está enaltecendo Rogerinho porque gosta do look de Rogerinho. Jorge não sabe nem que Rogerinho é traficante. E aí, Jorge incorreu no crime? Não. Cátia, mas se ele foi negligente, imprudente e perito? Não. Não existe esse crime de apologia na modalidade culposa, é só na modalidade dolosa. Então, para praticar o crime de apologia, para praticar o crime de apologia, ele tem que ter a vontade livre e consciente direcionada para isso, tá? Ele tem que querer, de fato, enaltecer, seja aquele crime, seja aquele sujeito criminoso. Beleza? Tá bom, Cátia, estou entendendo, mas assim, quem é que pode cometer esse crime e contra quem? Bom, considerando que se trata de um crime comum, qualquer pessoa pode praticar esse crime, tá? Qualquer pessoa pode praticar esse crime de apologia. Com relação ao sujeito passivo, ou seja, contra quem vai praticar, né? E nesse caso, como o objeto jurídico tutelado é a paz pública, quem comete o crime de apologia está cometendo contra a sociedade, está cometendo contra a coletividade. Então, o sujeito passivo aqui é a coletividade, certo? Beleza, Cátia, mas assim, quando é que a gente diz que esse crime foi consumado? Porque é difícil perceber quando é que foi consumado aqui, né? Não é tão difícil, não. Porque aqui nós estamos diante de um ato, ó, nós estamos diante de um ato preparatório. Mas, Catarina, eu já vi, meu professor já me falou que o ato preparatório não é punível. Em regra não é punível. Mas, excepcionalmente, tem uns que são, inclusive esse crime. O crime de apologia é considerado um ato preparatório. E aí, a doutrina majoritária vai dizer que ele vai ser consumado quando for perceptível ao número indeterminado de pessoas. Ou seja, quando a apologia, quando o enaltecimento, seja de crime, seja de fato criminoso, for perceptível para um número indeterminado de pessoas, aí a gente diz que foi consumado esse crime, tá? Beleza? Mas aí tem uma corrente minoritária que vai dizer que para que seja consumado é preciso que haja um dano efetivo, né? É preciso que haja, de fato, a exposição da coletividade. Mas essa é uma corrente minoritária, então importa saber que, para a corrente majoritária da doutrina, é o que vai estar na sua prova, o crime de apologia é consumado quando for perceptível, quando for acessado por um número indeterminado de pessoas. Esse enaltecimento é acessado por um número indeterminado de pessoas, então a gente diz então que esse crime foi consumado, tá certo?
Entendido? Bom, ó, Kate, vem cá. E se o sujeito fizer apologia a mais de um crime ou a mais de um criminoso? Vamos lá. O nosso Jorge, então, digamos que Jorge fez apologia ao crime de tráfico, que ele é a favor. Ele fez apologia ao crime de homicídio. E ele é machista, ainda fez apologia ao crime de feminicídio. E aí, a gente diz o quê? Que ele vai responder por 3 crimes de apologia. Aí a doutrina majoritária vai dizer que depende do contexto fático. Se a apologia que ele fez se deu no mesmo contexto fático, ou seja, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, para a mesma quantidade de pessoas, a doutrina majoritária vai dizer que conta como um crime de apologia. Agora, se ele chegou em dias diferentes, horários diferentes para outras pessoas, e um dia ele fez apologia de tráfico, outro dia de homicídio, outro dia de feminicídio, aí sim conta como crimes diferentes, certo? E aí tem uma parte minoritária da doutrina, e aqui vocês precisam viajar comigo, que vai dizer assim, ó: se o sujeito fez apologia de um crime, exemplo, crime de tráfico, e do criminoso que cometeu aquele crime, exemplo, Rogerinho, né? No nosso exemplo, Rogerinho. No mesmo dia, ele fez apologia a crime de tráfico e a Rogerinho. Segundo essa parte da doutrina, vai dizer que aqui sim ele cometeu um crime só. Agora, se não importa se é no mesmo contexto fático ou não, se ele fez apologia a mais de um crime, tráfico e homicídio, ou a mais de um autor de crime, aí agora foi Paulinho, fez apologia a Paulinho, a Rogerinho, a tráfico, a homicídio, aí sim, ó, se ele fez apologia de diversos crimes ou de diversos autores, aí aqui há concurso de crimes, ainda que no mesmo contexto fático, certo? Mas aqui é uma corrente minoritária, tá? Importa vocês saberem que, segundo a corrente majoritária da doutrina, a gente tem aqui que esse crime, ó, a gente tem aqui que vai haver concurso de crime se ele fizer essa apologia em um contexto fático diferente. Beleza? Entendido? Kate, tá entendido, mas ainda tem uma dúvida. Cabe tentativa nesse crime? Bom, se a apologia se fez na modalidade oral, não tem como a gente falar de tentativa, né? Porque uma palavra dita é como uma flecha lançada. Falou, consumou. A partir do momento que o sujeito enaltece o outro ou enaltece o crime para um número indeterminado de pessoas, ele já consumou. Não tem como voltar atrás do que se disse. Agora, se essa apologia se der na modalidade escrita, aí sim. Digamos que eu vou fazer apologia a determinado crime na minha rede social e eu escrevo a postagem aqui bonitinha. Por circunstância alheia à minha vontade, eu não posto. Qual que tenho aqui? Apologia na modalidade tentada, certo? Digamos que na hora que eu vou postar, a polícia bate na minha porta, pega meu celular. Por circunstância alheia à vontade do agente, o crime não foi consumado, tá? Então aqui sim seria na modalidade tentado, tá? Nesse caso, a ação penal é pública e incondicionada, ou seja, o titular dessa ação é o Ministério Público e é cabível aqui tanto a transação penal quanto a sursis, ou seja, tanto é cabível transação penal nesse crime, quanto a suspensão condicional do processo. Tá certo? Um cheiro, até a próxima, deixe seu like, comente e eu tô lhe aguardando na próxima aula.